Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, bem-vindos àquele que é o nosso 17º passo, a nossa 17ª lição, aqui das 12 áreas, das 12 oficinas, e portanto estamos aqui hoje em 16 segundos de prazer, no fundo é esta a temática que vos traz hoje, ou o nome da lição. Estamos aqui na oficina do terapeuta, este é o programa do terapeuta de topo, e hoje vamos falar aqui dos 16 segundos de prazer, uma técnica, explorando a busca pelo prazer imediato, o seu impacto emocional com exercícios baseados em psicologia, em psicanálise, aliás, psicanálise, psicologia, terapia de casal e programação neurolinguística. A ideia é trazer-vos aqui um instrumento prático para vocês poderem também, de alguma forma, potenciar as vossas capacidades e reflexões acerca daquilo que é o prazer e a forma como lidam com o mesmo. Então, prazer imediato tem aqui que ver com, muitas vezes, o desconforto emocional, ou seja, a necessidade de buscar, digamos assim, um paliativo. Falámos aqui também na última lição, na lição 16, que há, assim, muitas vezes uma tendência que temos para criar maus hábitos e gatilhos negativos, precisamente para dar resposta, digamos, a medos, receios e, no fundo, traumas não endereçados, aos quais fugimos com frequência e criamos então esses maus hábitos e acabamos por verdadeiramente destruir o nosso caráter a partir dessa fuga, porque a sociedade moderna, como é muito rápida, muito exigente e obriga-nos a estar sempre a um nível muito elevado e não nos dá tempo para crescer, leva-nos obviamente muitas vezes a reprimir e isso gera precisamente esses mecanismos. Então, perceber como é que funciona o prazer imediato e que ele surge para responder a um desconforto emocional que vem de nós não darmos tempo a nós próprios, de não termos o nosso próprio espaço. E quando não temos o nosso próprio espaço enquanto indivíduos, não vamos ter o nosso próprio espaço enquanto casal, e portanto, em primeiro lugar, temos que nos trabalhar individualmente para depois formar em casal também esse espaço. E então a busca pelo orgasmo pode funcionar como um mecanismo de fuga emocional, ou seja, o prazer é o ir atrás da sexualidade não como cúpula, não como finalização daquilo que é um diálogo sensual e emocional que temos que ter de base, ele surge então como uma solução final e uma solução que assenta no facilitismo, ou seja, em descobrir um mecanismo de fuga emocional imediato que nos alivie e não que nos procure a reconexão interna profunda com a nossa essência, com aquilo que é a nossa missão de vida e de mundo e que fica ao nível das necessidades básicas da pirâmide de Maslow e não às mais elevadas, nomeadamente o sentido de missão e transformação social. Então, nós devemos saber elevar o shanking up, como se costuma dizer, da pirâmide de Maslow, elevar, digamos assim, aquele que é o nosso nível vibracional e objetivo, e isso implica endereçar de frente a ansiedade do mediador, que frequentemente impulsionam a necessidade por prazer rápido, ou seja, perceber quando estamos a tomar uma solução rápida, estamos a fugir. E nós não devemos fugir, nós devemos enfrentar com firmeza e verdade aquilo que são os nossos medos, a nossa dor e a nossa ansiedade para lhe dar uma resposta definitiva. Então, essa procura constante pode nos afastar da realidade e da possibilidade de felicidade duradoura. E é preciso ter esta noção, é preciso perceber que é isto que acontece muitas vezes quando vamos atrás de gatilhos imediatos e precisamos trabalhar então, viver no desconforto emocional de algum modo para ter um prazer prolongado e não imediato. Ou seja, temos que saber acolher a dor, saber integrá-la, para depois poder superá-la, para depois nos reconstruirmos, para depois abrirmos novos capítulos. Aliás, tudo isto tem a ver com as primeiras lições que eu aqui dei, que tinham exatamente a ver com esta ligação entre a dor e o prazer, que muitas vezes é esquecida ou é posta de parte naquilo que é a forma como a nossa sociedade ocidental olha para estas temáticas da dor, do prazer e do conforto e desconforto. Ok, muito bem, vamos passar então para o slide seguinte, reflexão psicanalítica do prazer versus dor. Então vamos então à psicanálise. Freud descreve a repressão e os desejos inconscientes como forças motivadoras da busca por prazer, portanto, basicamente esta busca constante por prazer, por satisfação, e acaba por ter muito a ver com a repressão e com os desejos inconscientes como forças motivadoras precisamente desta deriva, porque é o prazer de satisfação imediata, não é o autoconhecimento, não é a valorização da nossa própria identidade e psique, não é a autenticidade dos nossos sentimentos e aquilo que é a nossa missão profunda neste plano, não é isso que ressalta. O que ressalta é efetivamente os desejos imediatos. Então há uma necessidade de reprimir necessidades mais profundas, satisfazer os desejos mais conscientes e, portanto, a repressão e os desejos inconscientes acabam por estar escondidos
e são os motivadores ocultos da busca por prazer. Só que, lá está, a resposta que é dada é exatamente oposta e, portanto, isto gera conflitos mentais acerca daquilo que estamos a fazer. Portanto, o que estou evitando sentir quando busco o prazer imediato. Ou seja, muitas vezes nós vamos buscar exatamente o oposto daquilo que é o prazer. Vamos buscar ativamente a dor porque pensamos que assim podemos disputar níveis superiores de consciência. É importante então, nesta tarefa, que é uma tarefa de clarificação entre prazer e dor, escrever o que se sente nos momentos em que se busca alívio emocional através do prazer. O que é que estamos a fugir? Volto à pergunta que fiz na lição passada, na lição 16. O que é que eu estou a fugir? O que é que verdadeiramente eu quero ocultar quando vou atrás de uma busca de prazer imediato? Porque esta resposta que eu estou a obter imediata serve para fugir a alguma coisa. Esta coisa que eu estou a fugir, que eu estou a tentar reprimir e que eu não quero trazer ao consciente e que está no meu inconsciente, que é necessário que eu, através de uma análise psicanalítica e uma reflexão, traga ao de cima para perceber exatamente o que é que para mim é prazer e o que é que para mim é dor para poder fazer uma escolha informada. No fundo é este aspecto. Em termos de psicologia, temos que perceber que a ansiedade e a realidade muitas vezes estão interconectadas. A ansiedade precipita-nos o tempo e muitas vezes faz com que tenhamos uma realidade distorcida. Portanto, a ansiedade pode nos afastar das ações construtivas, empurrando-nos para o prazer imediato. E a ansiedade é o receio de não atingirmos de forma, digamos, atempada aquilo que nós queremos. Nós já sabemos que o retardar o prazer é um dos elementos-chave para se ter sucesso, seja em que área da vida for. E, portanto, o retardamento do prazer é precisamente termos a capacidade consciente e interna de nos limitar, de restringir aquilo que são as nossas necessidades para esperar, para fazer o chamado adiamento do prazer, aguentar a dor, digamos assim, e prolongar essa continuidade na dor, para ter, digamos, resultados mais profícuos e mais de acordo com aquilo que queremos. Se nós não controlamos os nossos impulsos e queremos imediatamente satisfação e prazer, o que nos vai acontecer é que vamos ter resultados piores. Portanto, esta capacidade de empastar, de ir continuando em dor, em dor, em dor, é aquilo que nos permite depois ter uma situação mais prazerosa no futuro quando atingimos os nossos objetivos. Portanto, a ansiedade pode nos afastar de ações construtivas, empurrando-nos para o prazer imediato. Depois pergunte-se quais medos estou evitando e se eu os enfrentasse com coragem, o que é que poderia acontecer? E se eu os enfrentasse com coragem? No fundo, esta é a pergunta e quais os medos estou evitando. Tarefa, transforme em ação criativa e façam uma conversa, não é? Digamos assim, sobre motivações internas e transforme-as, não é? Terapia de casal, conexão sexual e emocional. Vamos agora passar para aquilo que pode e deve fazer a nível de casal. Como é que você pode, efetivamente, trazer tudo isto que estamos aqui a trabalhar, que tivemos a ver de um ponto de vista individual e que tem a ver com a definição do que é o seu prazer e do que é a sua dor. E o sexo tem a ver com a cúpula, com o ato final, digamos assim, no qual há uma confissão, há uma entrega ao seu parceiro daquilo que é a sua necessidade mais profunda e na qual quer encontrar uma ponte através do outro para chegar a um objetivo pleno, de satisfação plena. Então, o sexo deve ser expressão de intimidade e não apenas de um alívio rápido, e deve-se perguntar como posso transformar o meu prazer em algo mais profundo e partilhado. Esta é a pergunta, como posso transformar o meu prazer em algo mais profundo e partilhado, e a tarefa é, durante o ato sexual, esteja presente, conecte-se com toque, com olhar, com diálogo e construa, digamos assim, pontos para chegar mais longe naquilo que é o seu autoconhecimento, mas também fazer com que o outro aumente a sua capacidade de autoconhecimento, de aceitação, para que vocês possam conectar uma relação em que os dois estejam presentes e em que os dois se complementem de algum modo naquilo que é uma proximidade profunda aos vossos valores. Isto só pode acontecer se vocês se questionarem como é que podem transformar o prazer em algo mais profundo e partilhado e chegarem ao entendimento através do toque, do olhar, do diálogo e através do ato sexual presente. Isto é muito importante, só assim a intimidade se transforma em algo superior e o sexo tem a verdadeira qualidade que você pretende que ele tenha. Portanto, PNL, reprogramando o desejo para o prazer imediato, e portanto aqui é importante identificar os gatilhos e padrões automáticos de busca de prazer. Muitas vezes nós não estamos conscientes, mas temos determinados gatilhos e padrões que são automáticos quando estamos a procurar prazer.
que é o tal prazer imediato. Então é preciso identificá-los, é preciso trabalhá-los, já falámos extensamente disso na lição 16, ou seja, na última lição. Depois substitui esses padrões por respostas saudáveis, aqui respiração, visualização, afirmações positivas, processos de linha do tempo, processos de ressignificação, processos de visualização, respiração, inculcação e repetição de afirmações positivas para mudança de agenda e mentalidade, e portanto tudo isto vai ajudá-lo a crescer, a transformar, a chegar a padrões novos e mais evoluídos acerca de si e do outro. Crie novas narrativas internas. Como é que posso enfrentar as emoções com clareza e equilíbrio, de que maneira é que eu dentro de mim encontro um espaço próprio para desenvolver e desabrochar as minhas próprias visões de vida e de mundo, e para onde é que eu consigo caminhar fazendo um trabalho contínuo e permanente de renovação da minha própria identidade. Este aspecto é muito importante, que vocês trabalhem constantemente convosco e desenvolvam cada vez, patamares mais elevados de consciência de vocês próprios e do outro. Depois, buscando o equilíbrio emocional, fugir à dor com prazer imediato é compreensível, mas não é sustentável. Este aspecto é muito importante. Ou seja, vocês perceberem que vai sempre haver uma tentação de vocês fugirem à dor com prazer imediato, de usarem paliativos, masturbação, álcool, drogas, tabaco, café, açúcar. Tudo isso é muitas vezes usado como elemento fundamental de fuga. Mas isso vai-vos dar um prazer imediato, mas não vai ser sustentável e vai-vos afastar, este é um elemento absolutamente essencial, da conexão com a própria interioridade, com a evolução, com a superação das vossas próprias expectativas e com a elevação de padrões, que é no fundo aquilo que vocês pretendem. Então, devem integrar técnicas terapêuticas de reconexão com a vossa realidade emocional e perceber exatamente em que patamar e em que situação vocês se encontram para poder elevar a vossa própria emocionalidade a um padrão cada vez mais elevado de necessidades de alertas e de estarem presentes no momento em questão. Transformar a busca por orgasmo num ato consciente e relacional e não um escape. E valorizar e dar a importância que a sexualidade efetivamente tem para vocês e para o vosso parceiro. Este aspecto a mim parece-me absolutamente essencial para vocês encontrarem e buscarem o tal equilíbrio emocional. Para terminar, próximos passos e rotina, exercício de rotina, ou seja, como é que vocês vão integrar tudo aquilo que estudámos e refletimos aqui hoje a este nível. Então, devem continuar uma reflexão sobre os padrões de fuga e reações automáticas, perceber onde é que eles se formam, porque é que eles se formam e em que psiques vossa e do vosso companheiro elas estão efetivamente enraizadas, e fazendo essa reflexão e percebendo os padrões de fuga e reação automática, estabelecer práticas de autoempatia e presença nas vossas relações. Trazer o que é que cada um tem de limitação, trabalhar essas limitações em conjunto e depois trazê-las para o contexto da relação. Criar uma rotina escrita por 90 dias, 15 dias, 15 dias, 15 dias, 15 dias de iniciação e reflexão, 15 dias de estudo e de transformação e 15 dias de consolidação. E fazem isto por 2 vezes até consolidar os hábitos num processo de 90 dias, ok? Espero que tenham gostado desta vossa lição número 17. Voltamos-nos a ver amanhã. Até lá, despeço-me cordialmente e grato por me terem assistido.